Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo em que nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa metodologia de ensino de inglês aqui na House e também contar um pouquinho para vocês como é que funciona e como é o nosso material didático para as crianças. O material didático que nós utilizamos aqui na House é o New English Adventure. É um material todo baseado em filmes da Disney e isso chama muito a atenção da criança porque eles se sentem muito motivados com os personagens, com as músicas e isso traz muita alegria para a gente também trabalhar com eles. Bom, antes de mostrar o nosso material didático, é muito importante a gente entender que aqui na House o material didático ele não é o centro da nossa aprendizagem, ele não é o centro da nossa metodologia. Ele é um apoio, ele é um respaldo, é ele que nos norteia no processo de ensino da língua inglesa. Isso porque nós não ficamos centrados apenas no material didático. O livro é muito importante para a criança, porque a criança precisa de uma segurança, a criança precisa de uma sistematização, ela precisa ter essa ideia de unidade, primeiro, segundo e terceiro, essa ideia da rotina traz segurança para a criança. E é exatamente por isso que nós achamos tão importante utilizar o material didático, o livro em sala de aula. Até porque o nosso material didático ele oferece homework, né? Então, as atividades em casa. E isso também é legal nesse momento de aprendizagem, porque a criança vai ter essa responsabilidade com o homework, né? Com o tema que ela vai levar para casa. Mas, muito além disso, é uma maneira de se conectar com a língua inglesa, mesmo fora da sala de aula. Então, é uma maneira da criança ter o contato com o inglês, com o que foi visto em aula, na sua casa, né? Depois da sala, depois da aula. Bom, aqui na House, a gente aprende inglês de uma maneira extremamente natural. Isso é importante. Porque como que a criança aprende a língua materna? Né? Vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso. Ela nasce e ela começa a conviver num determinado ambiente, ela começa a ouvir os familiares e ela vai internalizando essa língua materna. Existe um período de silêncio e depois ela começa a produzir a linguagem. E com o inglês não é diferente. A gente precisa naturalizar esse ensino de língua inglesa. De que maneira que a gente faz isso? Proporcionando à criança experiências reais. A gente apenas proporciona momentos em que a criança pode e consegue, de maneira muito clara e natural, produzir a linguagem em contextos muito naturais. Como brincadeiras, é na brincadeira que a criança vai desenvolver habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades sociais. E a linguagem faz parte desse desenvolvimento. E é por isso que a gente não pode deixar de proporcionar esses momentos à criança. A nossa metodologia, muito baseada nessa questão do processo natural, ela é nesse momento da aprendizagem da criança, é muito difícil ela ter a noção do que ela está aprendendo. Então, geralmente, os pais e tem
nesse momento de aprendizagem de maneira natural, é importante a gente entender que a criança não vai refletir sobre a aprendizagem dela, justamente porque é natural. Então, ela não vai ficar, eu aprendi isso hoje, eu aprendi isso ontem, na última aula eu aprendi isso, né? Então, é muito comum os pais, naquela ânsia de que o filho fale inglês, fazer essa perguntinha muito básica para a criança: o que você aprendeu hoje? E a criança se assusta às vezes, eu só brinquei, né? Por quê? Porque ainda nós não estamos ali nesse processo de aquisição de língua inglesa, né, de uma língua estrangeira para a criança, nós não estamos ainda naquela coisa de gramática, fazer a criança pensar sobre normas, sistema linguístico. Não, ela está ali aprendendo, ela está adquirindo uma língua em contextos reais e a gente nunca vai fazer com que a criança perceba que ela está ali aprendendo alguma coisa. Ela está vivenciando. E essa é a nossa proposta. É fazer com que o seu filho, né, que o nosso aluno, que essa criança vivencie experiências em língua inglesa. E essas experiências vão ficar para sempre na cabecinha deles, eles não vão esquecer as experiências e nem a linguagem. E é aí que se dá a aquisição da linguagem. Bom, então, agora eu vou mostrar para vocês. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o nosso livro, que é o English Adventure 2, ok? Vamos ver como é que ele funciona para vocês conhecerem um pouquinho do nosso material, ok? Bom, então, aqui está o nosso English Adventure, New English Adventure. Esse é o livro 2. E esse livro aqui, ele é muito importante para a criança que nunca teve um contato com inglês. Então, geralmente, quando a criança chega na house e depois do nivelamento, né, que a gente vê que a criança ainda não teve nenhum contato, a gente vai trabalhar com ela aqui nesse livro, que é o Book 2. Bom, vocês estão vendo que o livro apresenta 8 unidades, né? Mas a gente não vai utilizar o livro todo em um semestre, tá? A gente utiliza o livro todo em um ano, portanto, a gente vai fazer até a unidade 4, é um semestre. Da unidade 5 até a 8, a gente tem um outro semestre. Portanto, a gente realiza, a gente trabalha, a gente desenvolve com as crianças 4 unidades por semestre. E é aí que a gente diz 2A é a unidade de 1 até a 4. 2B é a unidade do 5 até o 8. Então, aqui estão os conteúdos, né, que a criança vai ter acesso, vai ter contato, vai desenvolver na língua estrangeira. O rosto, partes do rosto, animais, brinquedos, comida, corpo, né, as partes do corpo. Vai aprender um pouquinho sobre a casa, as partes da casa, roupa, um pouquinho sobre festa. É importante a gente entender que aqui temos a nossa primeira unidade. Toda unidade, ela se inicia com um convite muito atrativo, que é sempre um personagem de um filme da Disney, né? Então, a unidade toda se desenvolve em cima de um filme, e isso traz uma continuidade para aquilo que a criança está estudando, ok?
Isso é bem importante. Então, aqui é a unidade 1 do livro 2. Vocês estão vendo, vocês vão poder notar que existe muito listen, read, listen, stick. Então, aqui a criança já começa com ouvir, ouvir, ouvir inglês. É o momento dela ter contato, dela reconhecer essa língua inglesa, né? Bom, aí nós vamos ter dentro disso não apenas o desenvolvimento da língua inglesa, né? A gente tem habilidades motoras, coordenação motora, olha as atividades que são propostas nesse livro para criança. Bem adequado à faixa etária, isso é muito importante a gente ressaltar. Todo livro, ele vai trazer, em toda a unidade, nós vamos ter uma história. Uma pequena história que a gente chama de momento da história, e que são com os personagens aí, o Mickey, a Minnie, o Pluto, o Pateta. Então as crianças adoram essas histórias, eles estão em todas as unidades. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. No livro 2, a unidade, ela não tem a escrita ainda. Ela tem apenas a imagem e elas vão ouvir. Então, elas não têm acesso aqui ainda à estrutura escrita nesse momento, porque ela ainda está numa fase em que ela está se preparando para receber uma estrutura escrita mais adiante, ok? Bom, é importante, então, aqui está a unidade. Vocês também vão ter, nesse livro, alguns conteúdos que são bem especiais. Então, é Páscoa? Opa! Nós também temos aqui uma unidade preparada para os nossos alunos aprenderem um pouquinho do vocabulário da Páscoa, a comemorar essa data, né? Então, o livro, ele traz essas aulas especiais que são comemoradas aqui no nosso país e também algumas festas e datas comemorativas de países que falam inglês, ok? Bom, depois nós temos aqui também o cutout. Esse é um material que vem em um livro só, tá, pessoal? Esse material aqui, ele é super importante porque a criança, além de reconhecer as partes do rosto, de conseguir montar as partes do rosto, de pensar em língua inglesa, ela ainda tem todo o processo de coordenação motora de novo, cortando, colando, né? Então, é bem bacana essa parte em que nós utilizamos aqui com as crianças nesse processo de recortar. Outra parte que as crianças adoram são os adesivos, são os famosos stickers, né? Então, a cada unidade, a criança vai poder trabalhar com stickers. Então, ela vai colar cada parte no seu lugar a partir do que ela está ouvindo em inglês. Bom, depois nós temos também no livro o que nós chamamos de um dicionário, né? Mas é um dicionário muito atrativo, porque é o Picture Dictionary. Dentro desse dicionário, eles têm já ali a língua escrita, né? Mas eles têm a imagem. Então, um processo aí, né? Um recurso que o livro traz para a criança também. Depois a gente vai ter aqui a parte do workbook, que é o nosso livro de temas. Esse livro de temas não é um outro livro, é o mesmo. Então, tudo que eu mostrei aqui para vocês é um livro só, né? Mais uma vantagem para a gente que
que tem tanta coisa para carregar com as crianças. Então, aqui está o nosso livro, nosso workbook. É importante vocês perceberem que a cada unidade nós temos ali as atividades relacionadas, né? Então, a criança está aprendendo a unidade 1, tá ali o homework da atividade 1, né? Sempre, olha só, que interessante. Aqui a gente não está trabalhando apenas as partes do corpo, a gente está trabalhando as cores, né? A gente está trabalhando as formas, todo o aprendizado que baseia cada atividade desse livro é pedagogicamente muito bem pensado para as nossas crianças, ok? Bom, então esse é o nosso livro 2, onde a criança começa nessa aventura da língua inglesa. Agora eu vou apresentar a vocês o New English Adventure 3. É o livro 3, e vocês vão poder perceber que nós já temos ali um avanço com relação à linguagem escrita, ok? Então, esse aqui é o nosso livro 3, ó. Também já vem aí com os personagens, os alunos já reconhecem, já se sentem atraídos. Então, vamos lá. O que que nós temos aqui neste livro? Vocês vão ver que, como uma coleção, ele apresenta também as unidades, ok? A mesma coisa. Em um semestre, a gente vai trabalhar com a unidade 1, 2, 3 e 4, e isso é o nosso chamado Book 3A, 3A. E o segundo vai ser do 5 ao 8, que é o 3B. É importante vocês perceberem a correspondência, né? Toda unidade, novamente, tem o teu tema correspondente, ok? Então, aqui eu vou mostrar as partes do livro. Nós temos, então, aqui, primeira unidade. Okay. Depois já aparece um pouquinho mais de escrita, com textos, músicas, o próprio livro, ele traz algumas musiquinhas. E aqui a nossa história, o nosso momento de story time, né? Percebam que aqui ele já tem a imagem, ele tem o listening, então ele vai ouvir essa história em inglês e ele já tem algumas frases, algumas expressões, algumas palavras ali. Então a escrita já começa a fazer parte da vida dessa criança. Isso é muito importante. A cada unidade, nós temos a review. Então, fechamos a unidade, temos a revisão. Isso é muito importante, porque é o momento em que nós, professores, podemos checar, observar e avaliar onde que o nosso aluno precisa aprimorar, em que momento que eu posso ajudá-lo mais. Então, isso é muito importante a cada unidade, para que nós tenhamos a certeza de que o nosso trabalho está sendo eficiente, ok? Para que ele possa passar adiante aí na nossa unidade 2. Aqui também nós temos as special classes, né? Então, as datas comemorativas, elas são comemoradas em inglês e com muita atividade. Então, aqui temos uma aula de Christmas, que o livro traz com muita coisa legal, com música, com atividades para serem feitas com os alunos, muita mão na massa, que eles gostam bastante, ok? Nós também aqui temos a parte do cutout. De novo, o aluno vai recortar. Esse cutout é muito interessante no livro 3, porque ele se transforma num jogo em sala de aula. É a oportunidade dos alunos
interagirem com os colegas, eles vão trabalhar em pares ou em grupos, então eles fazem joguinhos da memória. Isso é muito bacana, é uma atividade que a gente gosta muito de trabalhar em sala porque ela tem resultados muito positivos, né? Eles realmente aprendem brincando. Também nós temos aqui, nesse livro, que é o que chamamos de Poster Activity. Cada unidade tem um Poster Activity e lá no fim da unidade a gente pode utilizar esse recurso para o aluno fazer um cartão, fazer um desenho livre, para ele se expressar da maneira como ele quiser com relação a essa unidade. Também temos o recurso do Pictionary, ainda com as figuras aqui, com todas as palavrinhas separadas por unidade, o que facilita muito o trabalho dos alunos quando estão em casa fazendo homework, ok? Então, ele já vem aqui com o dicionário. E depois, no mesmo livro, aqui está o nosso workbook. Então, o aluno não vai embora e pega o livro só na hora do inglês. Ele vai embora e ele vai ter contato de novo com esse livro em casa, ter o contato com a língua por meio das tarefas, dos temas, ok? O livro 4, que eu vou compartilhar agora com vocês, é o nosso livro em que os alunos já estão bem mais autônomos na língua inglesa, né? Eles já estão agora com mais tranquilidade nesse acesso à linguagem escrita, eles já estão produzindo, né? A fala, a linguagem oral deles já está bem avançada. Então, aqui nós temos o nosso livro 4. Vamos olhar como é que é essa atividade, essa nossa unidade. Novamente, seguindo o sistema, né, a sistematização da coleção, a gente tem 4 unidades no primeiro momento, no primeiro semestre, e mais 4 unidades lá no fim do semestre, ok? Nós temos então aqui, olha, novamente, vem aí os nossos filmes, ok? Que são a unidade toda baseada já nos filmes. Aqui a gente já vai ter bastante linguagem escrita no livro 4. Nós temos muitos exercícios que já vão cobrar um pouquinho mais dos nossos alunos, né? O desafio, ele já existe aqui, bem maior. O listening. Depois nós temos a história que não deixa, né? A história continua aqui com o Mickey, com a Minnie, com toda a sua turma. Isso é bem importante. Continuamos com as nossas brincadeiras em sala de aula e nós já temos, né, um material para isso. Então, temos aqui o cutout também, né? Seguindo aí a ideia do Book 3, do livro 3, a gente tem aqui onde os alunos podem criar jogos e utilizar o que eles aprenderam de forma divertida, ok? A gente também tem aqui as datas especiais que são comemoradas, o Valentine's Day, né, que é o Dia dos Namorados, e aí a gente trabalha com eles as diferenças culturais de cada comemoração, isso é importante. Esse livro também vai trazer para nós um dicionário que é um apoio para o nosso aluno. O dicionário ali, olha, com base ainda, né, aqui nas figuras, ele ainda tem esse recurso das figuras no dicionário. Nós também temos no livro 4 os stickers para cada unidade. Então, a gente faz uma review, uma revisão no fim de cada unidade. E é a hora da gente conseguir o nosso sticker para cada unidade. Isso é muito importante. Bom,
Então, esse é o nosso Book 4, que é uma transição aqui para os nossos alunos, tá? Depois, chegamos então no último livro do New English Adventure, que é o livro 5, né? E ele é um livro muito desafiador para as nossas crianças que chegam aí até ele. Ele vem com a mesma estrutura, mas já há um plus. Nós já temos aqui algumas coisas a mais que fazem toda a diferença na prática da língua inglesa. Bom, continuando então com a ideia de unidades baseadas em filmes da Disney. Temos aqui o nosso livro 5. Ele também se divide Ele também apresenta 8 unidades, 4 unidades que serão trabalhadas em um semestre e mais 4 unidades que serão trabalhadas em outro semestre, ok? Bom, a gente vai perceber que a unidade do livro 5, ela já é um pouquinho diferente, né, dos outros, porque aqui o nosso aluno já está bem maduro, ele já está se sentindo mais seguro com relação à língua inglesa. Então, a gente já tem aqui propostas de discussões, a unidade já começa com perguntas. Isso é importante, porque é o espaço do aluno, é o momento dele falar em sala de aula, né? Depois, nós temos pequenos textos, e eu vou chamar de gêneros textuais, ou seja, são textos em que o aluno consegue reconhecer quando que esse texto é produzido, por quem, em que situação. Então, a gente consegue trabalhar de maneira real a língua inglesa com o aluno. Algumas práticas da linguagem escrita também, né? Aqui nesse livro 5, eu já tenho grammar. Então, aqui o aluno já tem essa conscientização do sistema linguístico. Aqui ele já começa a pensar um pouquinho sobre a estrutura dessa segunda língua que ele está adquirindo. Então, já vem essa parte aqui do grammar para o nosso aluno. A história não pode faltar, com o Mickey e seus amigos, sempre aí, já com escrita também. Aqui nós temos uma seção que não aparece nos outros livros, que é Ready for Life. É sempre um livro, é sempre um texto, uma coisa que traz uma ideia cultural para o aluno. Então, traz experiências culturais de outros países, geralmente países falantes da língua inglesa, para que o aluno não só adquira a língua inglesa, né, como sistema, mas que ele também entenda e que ele tenha acesso aos aspectos culturais dessa língua que ele está adquirindo. A revisão, no livro 5, também temos aqui a review depois, né, que é bem importante, e já temos aqui um trabalho de interpretação textual. Então, a gente trabalha já no livro 5 bem a fundo sobre a questão do texto, leitura, interpretação de texto e também a escrita já entra aqui. Então, é um livro que vai já deixar esse aluno bem preparado para a faixa etária em que ele se encontra. Geralmente, o livro 5 ele já vai dar esse apoio maior para o aluno, inclusive para as práticas em língua inglesa da escola regular, por exemplo. Ok? Bom, vamos então, essa é a nossa unidade, e vamos
também ter aqui nesse livro as nossas aulas especiais. Então, se temos um aniversário, temos uma unidade para comemorar o teu aniversário. Também vamos comemorar a Páscoa, né? Olha aí, vamos trabalhar com o Dia da Terra, com o meio ambiente. E aqui, a segunda parte, então, do livro, como em todos os outros, né, da coleção New English Adventure, nós temos o workbook, que está aqui. Então, para cada unidade trabalhada, temos uma unidade de tema, de novo, ressaltando, para que o aluno tenha contato com a língua fora da house, né? Em momentos em que ele se encontra fora da aula. Então, aqui as atividades. Ok? Aqui. O tema, essa parte do homework, ela é importante no livro 5, assim como ela é importante no livro 2, no livro 3 e no livro 4. É ela que vai dar o suporte para o aluno no desenvolvimento linguístico, é ela que vai fazer com que o professor entenda e descubra o momento em que ele precisa ajudar esse aluno, né? Então, é sempre importante a conscientização da necessidade de fazer os temas em casa, né? Quando o aluno tem dúvida, tudo bem, nós precisamos da dúvida para que a gente consiga ir adiante, ok? Bom, e no meio desse livro, desse conteúdo, desse material didático maravilhoso, nós temos as nossas hands-on, né? Práticas de mão na massa, que são as cooking classes, que eles amam cozinhar e ir para o nosso espaço gourmet e aprender inglês de maneira muito divertida, saborosa. Temos os social programs também, que nós proporcionamos a eles, em que eles podem construir essa identidade de grupo, de equipe e que possam trabalhar juntos e se reconhecerem como housemates, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso material, da maneira como nós trabalhamos aqui na House e tenha certeza de que se o teu filho vier aprender inglês na House, ele vai sair totalmente preparado para usar esse inglês em todas as situações. Até mais!